Olá, boa noite. Obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco nesse momento importante, nessa live. Novos tempos, novas metodologias, novas tecnologias aplicadas. Então vamos aguardar aí as pessoas se conectarem para poder que a gente fale um pouco, discuta um pouco e tire dúvidas, principalmente das famílias, a respeito do retorno às aulas de maneira segura. Então, esse momento vamos procurar reunir toda a comunidade. Estamos aqui eu, a Luísa Zaramella, nossa diretora executiva, toda a nossa equipe. Gente, tudo bem? Obrigada por estarem presentes. Tem toda uma equipe dando suporte aqui para que a gente possa ter essa live. E já podemos? Pode começar. Muito bem, muito bem. A gente vai convidar o suporte e o marketing do colégio para a gente poder mostrar os slides e o pessoal ir acompanhando de casa para ficar bem simples. Isso aqui na realidade eu até peço desculpas antecipadamente, porque nós vamos procurar da melhor maneira possível mostrar um plano de retorno às aulas presenciais da maneira segura como o Colégio Boa Vista anda pensando. E dessa maneira vamos também apresentar alguns slides para que vocês possam acompanhar o que nós vamos estar explicando aqui. Muito bem, vocês devem ter ouvido falar a respeito do retorno às aulas que está sendo planificado pelo governo do estado de São Paulo. E esse plano ele é composto de três fases. Então, a primeira fase, em que nós vamos poder ter 35% do total dos alunos presentes à sala de aula. Uma segunda fase, com 70% dos alunos presentes retornando às aulas presenciais na escola, e uma última fase em que 100% dos alunos poderão retornar. É só importante a gente ressaltar que nesse primeiro cenário de 35%, o governo pré-estabeleceu um retorno para agosto, embora nós já estejamos preparados para recebê-los. O governo estabeleceu para setembro, 8 de setembro. E embora nós já estejamos preparados para recebê-los, e a questão da segunda fase, de 70% e do 100%, são datas indefinidas que ainda nós estamos aguardando o posicionamento. Existe em curso a determinação do governo do estado de que a primeira data para a implantação da primeira fase fosse dia 8 de setembro próximo, futuro. Muitas das escolas, e obviamente o Morumbi Sul também, já se encontram com toda uma planificação para o retorno às aulas e não haveria por que esperar até o dia 8 de setembro. Então, existe um estudo, existe uma conversa com o governo do estado, de todo o segmento da educação particular, de que por que não antecipar este retorno para 3 de agosto, que seria o primeiro dia útil do mês de agosto, visto que estamos efetivamente já mudando de fase, e em agosto, com toda certeza, teremos evoluído e poderíamos ter as nossas aulas retomadas nas escolas particulares, guardados os devidos procedimentos básicos para poder atender essas famílias. Para que a gente possa ter uma evolução da primeira fase, em que seriam 75% da ocupação da escola, para os 70%, existem parâmetros a serem definidos que dependem da questão do volume da contaminação, do atendimento no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo mais especificamente, e a evolução, isso não tem uma data definida para isso. E para passar a terceira fase, teríamos uma outra data para poder fazer essa modificação. Então, a princípio, hoje, nós temos como data
e precisamos de uma autorização oficial como 8 de setembro. Mas, para isso, nós estamos trabalhando dentro de protocolos de retorno seguro às aulas presenciais. Eu só queria explicar para o pessoal de casa que a gente está com um delay entre a transmissão do pessoal ao vivo aqui na escola e os slides. Então, o próximo slide que vai entrar é sobre os cenários e o plano de retomada que o Paulo está abordando no momento. Então, só para explicar para o pessoal que a gente está em outra tela. Agora sim está no plano de retomada. Isso, bem. Tecnologias, novas tecnologias, vamos todos nos adaptando. Mas espero que esteja bastante inteligível para vocês essa questão do plano. Uma das coisas que nos tranquilizam é que durante todo esse tempo, além de nós termos investido muito na questão do ensino à distância, com a capacitação dos profissionais, o investimento em tecnologia e equipamentos para poder ofertar aulas online, nós também passamos um bom tempo escrevendo todos os protocolos. Mais à frente nós vamos ver os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, que existem para todos os procedimentos da escola, todos os segmentos da escola. Então gostaríamos de falar um pouco a respeito dos protocolos que nós já estamos adotando. Tá? Então, Luísa. Por favor, Luísa, discorre um pouquinho. Então, um dos protocolos já adotados pelo colégio é o uso, obviamente, das máscaras e cuidados pessoais. Então, todos os funcionários do colégio já aderiram, ganharam as máscaras, nós já estamos utilizando. O protocolo da disponibilização de álcool em gel, os dispensers espalhados por todo o colégio. E a gente está fazendo também já campanha, conversando com as crianças. E assim que houver o retorno, faremos também uma campanha de conscientização do uso, principalmente com os menores, de como que eles devem adotar o uso da máscara, que a cada 3 horas ela precisa ser trocada. E, obviamente, a gente conta muito com o apoio e a parceria, né, sempre de vocês, de casa, para nos ajudar também com esse reforço. Muito bem. Dentre esses protocolos todos que nós vamos apresentar agora, nós estamos aqui também com nossas máscaras, acabamos de retirar para poder... fica muito baixo o som, né? Estamos mantendo aqui uma cadeira sim, uma cadeira não, outra cadeira sim. Todos esses procedimentos, apesar de a gente estar trabalhando aqui bastante nos bastidores, né? Então, dentre os procedimentos, nós temos o uso de máscara, as estações de higienização distribuídas pelo colégio inteiro, um monitoramento que é feito com tomada de temperatura na entrada do colégio de toda e qualquer pessoa, funcionários, alunos, colaboradores, fornecedores. E é interessante porque todas as manhãs a gente chega e obrigatoriamente nosso primeiro protocolo é entrada somente permitida com máscara no colégio e mediante o monitoramento da nossa temperatura. Então só assim é permitida a nossa entrada. Muito bem. Foram instalados diversos pontos de comunicação visual para poder falar sobre a etiqueta hoje em dia do distanciamento, da higienização, para que esteja muito claro a todas as pessoas. Comunicação visual, pode passar, por favor. Preparamos todos os nossos ambientes com distanciamento, inclusive, não sei se vocês já estão vendo já a projeção do slide, mas todas as salas de aulas, todos os ambientes comuns foram preparados para poder haver um distanciamento mínimo exigido de 1,5 m a 2 metros. Nós temos aqui, eu gostaria de fazer até uma colocação fora do roteiro, nós temos o privilégio de ter um colégio que atende a 1.000 e poucos alunos, mas numa área que é, no mínimo, 3 vezes maior do que o mínimo necessário para poder estar dentro dos padrões da vigilância sanitária. Então, nós temos muita facilidade em redistribuir os nossos clientes, os nossos alunos, dentro dos espaços, porque o colégio, graças a Deus, está instalado numa área muito grande,
que nos favorece bastante no sentido de poder atender essas determinações. Eu queria só, a gente vai fazer aqui a 3, a live, para poder ter a interação do pessoal de casa com o Paulo e com a Luísa. Então, como tinha bastante gente pedindo aqui para desativar os comentários, para conseguir visualizar os slides, então eu desativei o comentário e quem tiver dúvida, embaixo, do lado direito onde você põe o comentário, tem uma caixinha de interrogação, que você pode mandar a pergunta. A gente tem 2 blocos de pergunta, então vai ser legal para vocês interagirem. Então, a gente desativou o comentário para poder visualizar os slides. Apesar da definição, às vezes, dar um delay aí, a gente vai disponibilizar tudo para vocês em casa também. Mas é só para quem tiver dúvida e tiver pergunta, não deixe de perguntar aqui no interrogaçãozinho, tá bom? Vamos dar continuidade falando sobre a prevenção e a sanitização, que é o slide que o pessoal tá. Sobre a questão da sala de aula, então, todos os cuidados, como retirar a cortina, tudo que segue o protocolo, nós já fizemos. E estamos tomando todo esse cuidado da separação das carteiras, né? E, enfim, de adesivar todos os locais para que a gente siga à risca todos esses protocolos. Isso é um processo, na realidade, até reforçando o que a Luísa acabou de falar, é um processo, na realidade, de aprendizado e introjeção de uma nova cultura, principalmente para os nossos jovens, que nós vamos ter muitas e muitas e muitas marcas. Esse trabalho de nova etiqueta social, de comportamento social, visando atender os protocolos, ele vai ter que ser muito trabalhado e o papel da família é fundamental. De acordo com isso, estamos continuando com um processo de sanitização de todas as áreas do colégio, em que atendemos os protocolos com esterilização de todas as áreas. Isso é feito antes do início das aulas e depois é repetido a cada 3 horas ou na medida em que haja uma utilização. Então, nós temos aqui na sanitização, temos os borrifadores, temos a limpeza, toda ela feita com os produtos recomendados pela Anvisa, que nós já estamos procedendo dentro do colégio. E por que nós nos sentimos mais preparados? Porque já vemos nesse período trabalhando aqui no nosso back-office com muitas e muitas pessoas aqui para poder fornecer educação à distância. E desta maneira já nos sentimos preparados para poder, porque estamos praticando esse tipo de coisa. Existem diversos pontos de prevenção, como por exemplo aqueles tapetes sanitizadores para a entrada de todas as pessoas no colégio, sejam crianças, pais ou funcionários, a aferição de temperatura de todas as pessoas através de câmeras termográficas para poder determinar a temperatura das pessoas, a utilização de máscaras e também daqueles shields, né, que chamam, que é aquela proteção do rosto para atendimento, todas as pessoas que têm contato com os alunos, com os pais de alunos, com a comunidade e também dentro da parte de utilização para poder fazer manipulação de comida, tudo mais. E até o álcool em gel que a gente adotou em uso obrigatório em todas as mesas. Esse aqui é o nosso colega mais famoso utilizado nessa escola, é um parceiro que não falta na mesa de ninguém e nenhum dos totens, todos eles que estão espalhados pelo colégio inteiro. Bem, dentro disso foram construídos diversos POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão. Para cada um dos setores, seja ele na manipulação de alimentos, seja ele na esterilização, na forma como é realizada a limpeza dentro do colégio, tudo isso foi estabelecido e escrito. Principalmente pudemos contar com a orientação técnica de 2 empresas importantíssimas que foram para nós orientadoras, a Clínica Santa Isabela, que é nosso parceiro na questão da saúde da criança, e a TRIA, são nutricionistas que também nos orientaram na questão da vigilância sanitária. Inclusive tivemos ontem uma inspeção da vigilância sanitária para poder já nos orientar, e estava, graças a Deus, tudo dentro da conformidade necessária para poder atender aos novos padrões de higiene e sanidade. Bem, então assim, são muitas informações que foram dadas sobre esses protocolos de segurança.
Fiquem tranquilos, não se preocupem. Em breve vocês receberão um guia, tá? Sobre o retorno às aulas. E esse guia ele vai estar munido de bastante informação de tudo isso que a gente disse, ou seja, desde a entrada da criança na escola, do adolescente, sobre a questão do uso das máscaras, da adoção, por exemplo, da garrafa de água individualizada, enfim, de todos os cuidados que tanto as famílias quanto a escola a gente estabeleceu e para a gente estar todo mundo na mesma página e tomando esse cuidado com todos, né? Então, em breve, esse guia chegará para todos vocês. Muito bem. Tem alguns fluxos, né? Alguns protocolos que acho que agora no slide vai ficar meio complicado para o pessoal ver pequenininho e com delay, etc. Acho que a gente pode disponibilizar para os nossos pais mais para frente. Na verdade, ele vai até estar no guia, tá? Podem ficar tranquilos. Porque... A única coisa que nós quisemos ilustrar, na realidade, de que, inclusive, nós estamos pensando em todos os quesitos, inclusive na questão do fluxo de entrada, saída e movimentação dos nossos alunos, de toda forma para poder evitar qualquer tipo de aglomeração. A vida vai seguir normal, as crianças chegarão à escola, as crianças subirão à sala de aula, descerão para o seu intervalo, poderão ir para as suas refeições no restaurante, na lanchonete, irão para todas as suas atividades, porém, sempre preservando, evitando as aglomerações e preservando o distanciamento social necessário. Acho que para a gente interagir um pouco aqui com o pessoal de casa, como tem bastante pergunta, bastante dúvida, tem alguns assuntos que ainda vão ser abordados, né? Aqui na live, transporte, como será no berçário, etc. A gente está vendo aqui as perguntas mais enviadas e eu vou passar a palavra aqui para a Cidinha para ela me ajudar e ela vai mandar umas perguntas para vocês, tá? Ok. Uma das perguntas é como é que vocês imaginam esse retorno na educação infantil? Se é viável, mesmo com os 35%, como é que isso deve ser? É totalmente viável, nós já estamos preparados para isso, tá? Então, se a gente tiver que atender todas as crianças da educação infantil, seguindo, né, o percentual dos 35%, podem ficar tranquilos que a gente já está preparado para recebê-los, inclusive posicionamento de sala, equipe, podem ficar tranquilos em relação a isso. Como será o... Desculpa. Pois não? Como vocês imaginam o intervalo? Como vai ser o controle para evitar a aglomeração? Tem muitos pais preocupados com isso. Mais para frente, na nossa exposição, nós vamos falar a respeito, porque inclusive ouvimos as famílias a respeito de quais são os anseios dessas famílias no sentido de retornar à sala de aula, de retornar presencialmente, e isso é um fator determinante para a gente poder ver as nossas políticas. Uma das coisas que está dentro dos padrões, dos procedimentos padrão já determinados, é que haverá um escalonamento desses intervalos para que não, evitando sempre as aglomerações. Hoje, o Colégio Morumbi Sul, no recreio, né, no intervalo, já há, né, essa divisão, mas ele vai ser estendido e um novo horário vai ser enviado para vocês com todas essas alterações. Tem bastante gente aqui perguntando sobre a resposta da enquete, né? Qual foi o resultado. Daqui a pouco a gente vai apresentar, tá? E aqui também sobre... Desculpa, pode falar, Cidinha. Tem uma bronca para vocês aí, que vocês não estão usando máscara. Algumas pessoas comentaram, mas o Paulo acho que já até justificou, né? Na realidade, essa questão, nós temos mantido... Realmente só tiramos a máscara nesse momento para poder fazer a apresentação, porque realmente atrapalha bastante o áudio, né? Vocês não conseguem ouvir direito a pessoa falando. E tem mais uma... Estamos mantendo a distância e em todo momento que vamos trabalhar aqui, por exemplo, se você tiver que olhar um monitor do outro, ele é usado, todos os nossos funcionários receberam, e é uma exigência utilizar dentro do Colégio Morumbi Sul as máscaras. Eu até havia sugerido para o nosso staff aqui da live que nós fizéssemos o revezamento. Então, quando um falasse, o outro usava máscara. Quando o outro... Mas eu acho que ia ficar bem pouco prático e talvez nós teríamos que infringir
as normas do bom uso da máscara, que também tem uma série de coisas. Mas nós estamos esterilizando todas as superfícies o tempo todo, existe uma preocupação constante. E, com a graça de Deus, nós não tivemos nenhum caso em toda a nossa comunidade de Covid-19. A gente vai abordar essas perguntas aí, tem muita gente na dúvida se vai ser obrigatório que a criança venha, como é que vai ser. Então, a gente deixou para um segundo bloco, só para a gente tentar ser objetivo. E a Cidinha tem mais perguntas referentes a esses protocolos, etc., para a gente falar agora. Na verdade, reforçando só isso, tem muita gente perguntando se eles são obrigados, muitos pais perguntando se são obrigados a trazer os filhos quando for liberado o retorno presencial. Isso daí nós vamos falar em seguida. Eu acho que temos um break agora para as perguntas, é isso? Eu peço desculpas a vocês, mas muitos desses assuntos serão abordados no próximo bloco de slides. Acho que vale a pena apresentar a enquete agora, o resultado da enquete. Na verdade, a gente vai fazer isso agora. Beleza. Então, a gente vai acabar respondendo muitas dúvidas aí de vocês, entre elas a pesquisa, né? Que a opinião de vocês conta bastante. Então, o Paulo vai apresentar o resultado dessa enquete, que muito nos surpreendeu. A nossa intenção ao fazer uma pesquisa é para poder obter elementos norteadores das nossas decisões, no sentido, nós vamos sempre respeitar as normativas, porque em primeiro lugar está a vida, em segundo lugar a vida e a segurança das nossas crianças, em segundo lugar está a conveniência de cada uma das famílias. E nós fizemos uma enquete para poder saber a respeito saber qual era a ansiedade das famílias, no sentido de qual era a percepção das famílias após o momento que foi divulgada, que foram divulgadas as 3 fases possíveis do plano de retorno seguro às aulas. E o primeiro ponto que nós notamos é o seguinte: nós queríamos saber a respeito dos alunos que gostariam de voltar na primeira fase, que poderia ser em 8 de setembro, ou até mesmo, se houver uma mudança para as escolas particulares, em 3 de agosto. Explico até o porquê essa diferença. As escolas particulares, em sua grande maioria, e no Morumbi-Sul, com toda absoluta certeza, eu posso dizer, estão muito bem estruturadas, no sentido de ter espaço suficiente, não economizarem recursos para poder prover a sanitização, o distanciamento social, todos os EPIs para funcionários, para todas as pessoas, e é uma facilidade para poder trazer esse retorno. Agora, num primeiro momento, são 35%. Nos surpreendeu que apenas 29% dos nossos pais gostariam de retornar com seus filhos na primeira fase, 12,9%, praticamente 13%, gostariam de retornar com seus filhos na segunda fase, ou seja, quando já fossem permitidos 70%, e a grande maioria, 58%, 57%, 58%, só se sentiriam seguros para enviar os seus filhos na terceira fase, ou seja, quando tudo tivesse já liberado. Aí fica aquela história, estudamos, pensamos, conjecturamos de que maneira atender os 35% da primeira fase. Poderíamos atender por segmento, priorizando os mais novos, porque imaginávamos que muitas famílias dependem 100% da escola para poder cuidar dos seus menores, que não têm tanta autonomia para estudos e também não podem acompanhar tão facilmente o ensino à distância. Pensamos também em você fazer um escalonamento dos alunos em todos os segmentos, com um revezamento em que os alunos estivessem presencialmente alguns dias e outros dias remotamente, para poder atingir os 35%. E pensamos também a respeito de priorizar os mais novos, os mais velhos. 49%, ou seja, 50% das pessoas acham que devemos priorizar o retorno, em primeiro lugar, dos mais velhos. Vamos mais um slide, porque isso acaba... Uma outra preocupação nossa, dos que pretendem retornar,
65%, 64,7% pretendem se utilizar do nosso transporte escolar. E desta forma, o transporte escolar tem que ser pensado também porque ele vai ter que ser reprogramado em suas linhas para poder obedecer as normas de procedimento padrão, para poder, em primeiro lugar, sanitizar antes da viagem, depois da viagem. Todos os alunos terão que passar pela medição de temperatura antes de entrar dentro do ônibus e depois vamos dar seguimento a isso. E aí imaginamos o seguinte, bem, os três segmentos, tanto os menores quanto os maiores, e o ensino fundamental 1 e fundamental 2, têm interesses em voltar para a escola. Mas nós podemos ter 35% dos alunos. Então, a Luísa vai explicar daqui a pouco quais foram os formatos que nós escolhemos para poder fazer a volta dos alunos. E dessa maneira, nós entendemos que os 35% vão ser para poder atender aqueles que precisam e que querem vir até o retorno logo no primeiro momento. Nós temos capacidade e vamos estruturar para isso. Luísa, fale um pouco mais a respeito das modalidades de ensino. Então, pessoal, assim, só para vocês ficarem bem tranquilos, como nós fizemos, né, essa pesquisa, para entendermos esse cenário de retorno, nós enviaremos para vocês nas próximas semanas uma ficha de adesão. Então, o que é o objetivo dessa ficha de adesão? Até para a gente entender de fato quem gostaria de retornar agora presencialmente. A escola já se organizou e nós estamos preparados para 3 tipos de modalidades. Então, a modalidade presencial, para os estudantes e as famílias que já desejarem retornar agora, tá? Em setembro ou agosto, provavelmente setembro. Temos também o Distance Learning, que é a questão online, ou seja, para aquelas famílias que optarem em não enviar as crianças presencialmente, eles continuarão com acesso remoto e teremos também a opção do ensino híbrido, tá? E esse ensino híbrido, ele trabalha tanto com a questão presencial quanto online. Obviamente, a gente vai precisar muito desses dados diante da pesquisa de satisfação, ou de adesão. Essa pesquisa, ela vai aferir também a questão do transporte, ou seja, como o Paulo mencionou, mediante esses retornos que nós obtivermos, aí sim, vamos mudar as rotas, né, de transporte, as pessoas, né, que necessitarem do período complementar, enfim, desenhamos todos esses cenários para os atender nesse retorno das aulas. Então, teremos aulas presenciais para os estudantes e as famílias que precisarem voltar, 100% e desejarem, né? Presencial. Teremos o Distance Learning, que é esse ensino remoto. O famoso EAD. Que é o EAD, que já se tem, mas, obviamente, com mais mudanças, que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco. E o ensino híbrido, que é essa opção devido a essas fases, né, do 35, depois 70, a gente, se necessário, escalonar o estudante que vier no grupo 1 vai estar presencial, o grupo 2 online e vice-versa. Então, vai depender também dessa amostragem, mas só ratificando, nós já estamos preparados para todas essas modalidades. Inclusive, já instalamos microfones, câmeras nas salas para que isso possa acontecer. Luísa, tem bastante gente perguntando exatamente isso. Como que vai funcionar esse ensino híbrido? Essa dúvida, se as crianças precisarão obrigatoriamente vir todos os dias, apesar da gente ter pincelado em alguns momentos, o pessoal ainda está com dúvida de como vai acontecer esse ensino híbrido, como que a escola está se preparando tecnologicamente também, não só a parte de sanitização. Se você puder explicar um pouquinho aqui, que o pessoal está com dúvida. Tá, então, a questão do ensino híbrido, para as famílias que optarem em não enviar as crianças, vai funcionar apenas a parte remota e vocês continuarão em casa e tendo o ensino à distância.
Para aqueles que optarem em vir presencialmente, nós faremos justamente essa questão da transmissão ao vivo. Ou seja, o que o professor estiver ministrando aula aqui, em tempo real, as crianças de casa poderão acompanhar. Então, todos poderão assistir, não terão defasagem e terão a opção de continuar com seus estudos, só que em casa. Então, para isso que a gente fez toda essa Por isso que nós investimos em equipamento que permitisse fazer simultaneamente. Eu vou dar aula para os alunos presentes, então, por exemplo, numa sala de 30 alunos, nós vamos ter 10 alunos presentes no primeiro momento, e os outros 20 vão acompanhar de casa. A gente vai voltar ao esqueminha do slide do 35% presencial e 65% online, que vai fazer o todo da escola de 100%. Exato. Então, fiquem tranquilos que vocês vão receber esse ensino tanto presencial quanto em tempo real. Inclusive os horários de intervalo, se as crianças quiserem interagir, os que estão em casa com os que estão aqui na escola poderão fazer isso. Totem para eles poderem então, interagir. A gente pensou em todos esses detalhes, tá? Inclusive em posição da câmera, para que a criança pudesse visualizar quem estiver em casa. Pensando nesse gancho aí que você falou dos horários de intervalo, tiveram algumas perguntas perguntando se o horário de aula vai se manter igual, o horário de início, de saída, se vai ser reduzido, como vai ser? Então, veja bem, nós estamos fazendo um primeiro esclarecimento para poder tentar dirimir a maioria das dúvidas. Agora, em seguida, como a Luísa já falou agora há pouco, vai ser passado para vocês. Em primeiro lugar, esse nosso plano, em que vocês vão poder tomar conhecimento mais a miúde de todas essas informações. Em segundo lugar, vai ser num segundo estágio, nós vamos pedir para vocês que façam uma adesão à aula presencial, à aula online ou à aula híbrida. Na primeira, na segunda ou na terceira fase, vocês vão fazer uma adesão e, municiados com esses dados, nós vamos poder determinar o seguinte: olha, nós vamos respeitar 100% da legislação vigente hoje, que numa primeira fase serão 35%. O transporte escolar respeitará também 100%, e se preciso for, uma linha vai ser desmembrada em 2 ou 3 linhas. Então, nada garante que as linhas serão as mesmas, com os mesmos motoristas, tal coisa, mas serão para poder atender a demanda. E desta maneira, por enquanto, permanecem os horários com entradas separadas, desde que nós possamos ter o atendimento de 35%, limitado aos 35% da capacidade plena do colégio. Da mesma forma que nós enviamos a enquete para vocês sobre esse retorno, nós enviaremos então essa da adesão para a gente entender esse cenário de vocês e aí montar e enviar esse plano todo como de adesão. A gente já está com mais de 130 perguntas aqui para tentar... Não se preocupem que depois a gente vai responder todas as perguntas individualmente, tá? Mesmo se a live não comportar. A gente tem alguns outros temas que estão surgindo aqui como pergunta, como reforços, projetos da escola, projetos de tecnologia, o pró-estudante. Tem umas perguntas referentes a isso, reforço de aula. Então a gente vai seguir na apresentação e depois a gente retoma. Então, aproveitando, fazendo o adendo aqui de hoje, sobre os projetos educacionais, nós iniciamos agora o segundo trimestre, então novos projetos, novos iniciativas estão sendo realizadas, então vocês receberão, o pessoal do ensino fundamental 2 e médio, um estudo de caso, que é o famoso case, para que os estudantes façam com um trabalho bem interessante, trabalha muito essa questão da iniciação científica, vai ser um modelo diferente de ensino que vai mudar um pouco essa rotina, mesmo ele estando dentro de casa, tá? Faremos um hackathon que será também enviado e toda a comunidade vai poder participar, famílias, crianças de toda a escola. A gente vai estar enviando o tema para vocês. Iniciamos um projeto bem interessante de redação, agora já nesse início do segundo trimestre, desde do ensino fundamental 1 ao ensino médio. O reforço escolar, hoje nós já o possuímos no ensino fundamental 1 e em breve, acredito que na próxima semana vocês já receberão o quadro
também de reforço para os alunos do ensino fundamental 2 e para o ensino médio, tá? Então isso vai ser estendido até o nosso ensino médio. Queremos muito explorar também a questão da arte, de envolver muito essa questão das artes visuais. Então estaremos no dia 6 startando um projeto que abarcará desde a educação infantil ao ensino médio, para a gente fazer um estudo mais profundo sobre a arte, sobre vernissagem, sobre releituras de obras, enfim, além da implantação das rotinas do pensamento, que vai ser feita agora na educação infantil e no Fundamental 1. A gente tem mais algumas perguntas, uma delas é sobre atividades físicas. As crianças farão, no retorno presencial, deve haver atividades físicas, utilizarão máscara, como é que vai ser isso? Então, pelo plano do governo, inicialmente as atividades físicas só poderão ser feitas as que forem na modalidade individual, né? Então, nós não podemos fazer atividades físicas com aglomeração. Então, a priori, nós pensamos em atividades individualizadas, mas que isso vai ser passado para vocês de forma mais detalhada mais para frente. Uma das coisas, desculpa, não sei se interrompo agora, mas uma das coisas que nós, graças a Deus, o nosso projeto do próprio prédio, todas as áreas do colégio são extremamente ventiladas. Isso. Então nós nunca tivemos, com a graça de Deus, nesses anos todos de vida, nós nunca tivemos nenhum surto, mesmo de gripe ou de H1N1 ou qualquer coisa, porque nós temos um ambiente muito privilegiado realmente. Então, vai ser respeitado todo e qualquer protocolo no sentido de, por exemplo, criança usar máscara. Até uma determinada idade, nós temos um protocolo, agora não me lembro exatamente, não é recomendado que criança pequena, me parece que até 3 anos de idade, não deve usar a máscara. Mas a partir dos 4 anos de idade, sim. Não sei se eu estou falando corretamente, mas está dentro do POP, que foi desenvolvido pela Clínica Santa Isabela, em comunhão com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e da Anvisa e da Organização Mundial de Saúde. Então, esses protocolos serão rigidamente, 100% seguidos, né? Nós temos a facilidade, por exemplo, se for o caso, no momento que nós tivermos alunos para poder fazer uma atividade física, nós vamos fazer preferencialmente no lado externo, vamos privilegiar aquelas que possam ser feitas de maneira individualizada para evitar o contato, e esse tipo de coisa será seguido o tempo todo. Isso aí é uma questão importante que acabou de me mostrar ali. Não é o Colégio Morumbi Sul quem vai determinar a data do retorno. Nós vamos seguir rigorosamente o protocolo do governo do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, onde nós estamos inseridos, e nós vamos cumprir 100% o protocolo e a determinação legal para isso. Agora, estamos dizendo, sim, estamos preparados? Estamos. Tem algumas perguntas sobre, vocês falaram sobre a ficha de intenção. Quando será a ficha de adesão? Quando ela deve ser encaminhada? Ela vai ser enviada nos próximos 15 dias para vocês. Então, é importante, desculpa te interromper mais uma vez, mas é importante o seguinte, na melhor das melhores hipóteses, nós teríamos o retorno se as autoridades governamentais e a saúde recomendar que a 3 de agosto tivéssemos a volta às aulas, nós estamos a no mínimo 32 dias deste momento. Então, para isso, teremos tempo de enviar para vocês esse plano, para que vocês tomem conhecimento e se interem melhor disso. Em segundo lugar, iremos lançar essa pesquisa para poder fazer o formulário de adesão. E, num terceiro lugar, faremos a comunicação a vocês dos resultados. O que é? Eu acho que é legal que tem muita gente perguntando do transporte, né? Que vai ao encontro com essa questão da ficha de adesão. Isso, né? Que o transporte... Sim. Tudo depende de quantos... Se nós recebemos, por exemplo, veja só, é uma situação hipotética. Vamos dizer o seguinte, se todos os alunos do 6º ano A quiserem vir concomitantemente até a escola, nós vamos manter 35%. Agora, eles poderão vir, nós vamos ter que dividir
em salas e em linhas de transporte para que não cause superlotação em nenhum momento. Então, todas as pessoas que precisarem e desejarem, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Nós temos aqui um casal de pais que ambos são profissionais da saúde. Eles têm crianças pequenas. As crianças dependem 100% da escola para poder trabalhar. Então, essa família vai precisar. Então, o nosso berçário, assim que houver, nós recebemos autorização dos órgãos oficiais para poder reabrir, ele estará preparado. Inclusive, nós mantivemos os profissionais para poder atender essas famílias assim que for liberado. Então, só depende de uma liberação dos órgãos oficiais para isso. Tem algumas famílias também perguntando sobre o berçário. Se o berçário, quando for permitido o retorno, também voltará. Eu acabei de responder sobre isso e é exatamente, o berçário está pronto para poder receber todas as famílias. O berçário tem capacidade, o B1 para 40 crianças e o B2 para 40 crianças. Nós vamos limitar a 35%, seriam o quê? 13 crianças, 15 crianças, não, 15 não, menos. 13 crianças num berçário, 13 no outro. Sim. Não acreditamos que todos voltem agora. Só o faremos com segurança. Ainda mais, né, tendo em vista a resposta da pesquisa que a gente teve, foi surpreendente. Foi surpreendente. Tem Só 29% uma das pergunta, pessoas querem voltar agora. Tem uma pergunta legal aqui, super importante, para falar Agora se a não, qualquer... em setembro, desculpa. Em setembro. Para perguntar se a qualquer momento pode mudar, se o pai optar em voltar e depois Não. ele preferir que a criança fique, como que vai funcionar isso? Se essa ficha ela pode ser modificada depois. Quer responder? Pode responder. Não, a questão é a seguinte. Como tudo depende de uma demanda, e nós vamos atender. Nós temos de um lado uma normativa e do outro lado uma demanda. Nós temos que adequar a demanda à normativa, respeitando a normativa. Então, nós pedimos que as mudanças sejam precedidas com pelo menos uma semana de comunicação, de antecipação. Então, porque eu vou ter que mudar, fazer um novo caminho de ônibus, bolar uma nova estrutura para essa linha de ônibus, para poder demandar, para poder atender essa demanda. Então, a gente pede que todos os pedidos sejam feitos com uma semana de antecedência. Fiquem, assim, todas essas perguntas sobre essas dúvidas, se pode voltar, se pode aderir, enfim, sobre esse modelo que eu passei para vocês, explicando as formas de ensino, sobre a questão das linhas de transporte, tudo isso estará nesse guia, tá? De retorno às aulas, que nós estaremos enviando de forma detalhada para vocês estudarem, tá? Sobre isso e, obviamente, tendo dúvidas, mesmo com guia, a gente tem o nosso canal, nosso aplicativo Morumbi Sul, que a gente está sempre respondendo, digital, né, que é a nossa agenda digital, para que vocês possam sanar todas essas dúvidas. Aproveitando esse momento, mesmo, né, com esse distanciamento, nós implantamos no início do ano a nossa coordenação pró-estudante, que é uma coordenação que lida muito com esse aspecto emocional, né, das crianças, dos nossos adolescentes. Então, é fundamental que os pais, as famílias, também incentivem as crianças a procurar essa coordenação. Então, as crianças já os adolescentes, né, já têm procurado o nosso coordenador e tem sido muito interessante, ele tem feito reuniões via Meet. Então, se ele está com alguma dificuldade, que seja de aprendizagem, ou está com algum tipo de sentimento que gostaria de compartilhar, é interessante que as famílias busquem esse canal, essa coordenação, para que a gente possa se aproximar, mesmo estando nesse momento de pandemia e de distanciamento. Então, utilizem, a gente já fez uma divulgação, nós vamos reforçar esses canais onde vocês podem estar acionando, marcando reuniões, enfim, para sanar essas dúvidas e para ter um espaço, um momento também de abertura, de conversar sobre essa questão dos sentimentos, que nem sempre é tão fácil lidar, principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Para ninguém. E colocar as crianças dentro de casa, nesse espaço, os adolescentes, privá-los de tantas coisas, realmente mexe com a cabeça de todos. Para isso, a gente também pensou não só nas nossas crianças, adolescentes, mas também nas famílias.
Então, foi feito uma divulgação sobre o suporte especializado, que é um canal gratuito, onde as famílias podem estar escrevendo para psicólogos renomados e eles estão respondendo sobre questões particulares, né? É muito importante. As ansiedades, né? Que nós temos muitas ansiedades. E é importante salientar que a gente só viabilizou essa oportunidade, né? A gente não tem acesso a nada, tudo questão ética. Lógico. Então fiquem tranquilos. Inclusive criamos aquele canal de Mindfulness, né? Que Exato. é aquele relaxamento e meditação para os nossos colaboradores, porque a gente sente que nesse momento existe uma ansiedade muito grande de todo mundo, porque é o inusitado, né? O desconhecido, ele é muito desafiador. E para isso, muitas pessoas estão sofrendo efetivamente uma crise de ansiedade muito grande. Para isso, nós pegamos e criamos e disponibilizamos para os nossos colaboradores esse canal de Mindfulness. Ele está acontecendo 3 vezes por semana, Isso é muito bom. um horário ao vivo, que é fornecido para os nossos colaboradores. Então, toda a equipe do Morumbi Sul está podendo fazer esse momento de meditação, de relaxamento, né, para aliviar um pouco essa tensão, porque para o próprio educador é um momento muito difícil, porque ele sempre teve os alunos, a sala de aula cheia, e agora ele está só pela tela e não tem esse contato tão gostoso como nós tínhamos até pouco tempo atrás. A gente está com muitas perguntas sobre no retorno às aulas. Okay. Como vai ser mantido a constância da higienização e sanitização de todos os ambientes? Sala de aula, banheiros... Para isso, nós tivemos, nesse período todo, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, a escola, nesse período, ela mais investiu e nós nos dedicamos, trabalhamos dobrado, triplicado, decuplicado, para poder escrever, treinar as pessoas, chamamos especialistas para poder vir nos ensinar de como deveria fazer uma higienização e uma sanitização. Os nossos funcionários foram treinados, nós investimos muito em todos os EPIs e nós temos equipamentos. O investimento em equipamentos foi enorme para poder atender. Vai ser feita antes da entrada dos alunos, quando houver, por exemplo, um intervalo, porque o protocolo recomenda que as áreas sejam sanitizadas a cada 3 horas. Então, vai haver um intervalo e nós vamos repetir os procedimentos em todas as áreas. E as equipes estão sendo mantidas, estão trabalhando, tanto é que nós estamos aqui desde março, todos nós temos um back-office enorme de pessoas produzindo esse ensino à distância e trabalhando nessas questões que estamos apresentando para vocês agora. Tem bastante pergunta em relação a esses procedimentos operacionais, né? Como que o colégio vai abordar a questão da limpeza, etc. Tudo isso vai ser disponibilizado depois no manual para a família com mais detalhes. A gente tem mais 10 minutos aqui de live só. E tem outra pergunta que surgiu bastante aqui a respeito de se houver uma criança que apresentar sintoma durante a aula. Então, caso haja uma criança, então é porque a gente pensou em todos os detalhes, a gente vem estudando realmente bastante e a gente se preocupa muito com o zelo e cuidado das crianças, né? Então, caso alguma criança apresente, né, uma temperatura elevada, algum dos sintomas, nesse manual vocês vão observar, né, as vias, como que eles vão estar acessando essa seleção, o fluxo, enfim, mesmo antes do transporte. Então, vamos supor que foi detectado aqui na escola. Uma área de triagem. Isso. E nós criamos uma área também onde essa criança será levada para essa área, para que não haja contato com as demais. Nós iremos informar a todos os familiares e suspenderemos as aulas pelo tempo, né, que a gente vai precisar dos 14 dias em casa até esse retorno. Apenas para aquela turma. Veja só, por exemplo, nós vamos precisar muito da colaboração de todas as famílias. Então, o embarque no transporte, ele vai ter que seguir protocolo que está dentro do POP de transporte. Então, ao entrar cada um dos alunos, vai ser aferida a temperatura dos alunos, um a um, na subida. Isso vai demandar que a gente esteja pronto com mais tempo.
criança tiver com qualquer alteração de temperatura, vai ser chamada a família, ela vai ter que compreender e colaborar para que mantenha seu filho em casa. Nós vamos comunicar a todos, existe um projeto de rastreabilidade, monitoramento e rastreabilidade de todos os casos. Se porventura um pai de aluno ou uma criança mais velha, por exemplo, vem até o colégio por meio próprio e chegue aqui, vai passar na triagem da entrada do colégio, vai ser aferida. Se houver uma diferença de temperatura, segundo o protocolo, é acima de 37,7 de temperatura, ele vai para uma área separada, que já está dentro daquela indicação gráfica do fluxo, dos fluxos, para um ripário, que é uma parte de triagem, e aí com o suporte da Clínica Santa Isabela, nós vamos fazer identificação, chamar a família e, se porventura for qualquer tipo de indicação, qualquer coisa, nós faremos a suspensão das aulas presenciais para aquela turma e vamos fazer a rastreabilidade e todos serão informados. Quer dizer, existe um protocolo para cada uma das situações. Se alguma nos escapou, o que eu duvido muito, mas pode acontecer, porque aqui ninguém é perfeito, trabalhamos muito, mas não somos perfeitos, nós vamos com toda certeza ter uma resposta para poder dar. Até porque nós estamos nos baseando estritamente nas normativas técnicas, com profissionais de excelente qualidade para poder nos orientar, e a capacitação, treinamento e investimento tem sido muito grande nesse sentido. E nada impede também, caso haja algum tipo de alteração, nós enviarmos esse informativo para vocês, falando sobre atualizações, enfim, dessas normativas. Até porque tudo muda, né? Semanalmente. A gente tem uma dúvida aqui que eu acho que meio que até encerra essa conversa, porque coincide com o tempo. Calendário escolar, férias, qual é a previsão para esse segundo semestre, uma vez que começou agora o segundo Então, bimestre? O calendário escolar ele já foi enviado, atualizado para vocês, né? Já tem um mês. A gente pode estar reenviando, não tem problema. As férias, ela foi antecipada. Então, nesse calendário, a gente vai seguir até o final do ano, sem esse período de 30 dias de férias. E qualquer mudança, né, que nos caiba, que a gente consiga, a gente vai estar enviando para vocês. Mas toda a questão do calendário de provas, das avaliações, tudo será mantido conforme já enviado, e a gente pode estar reenviando. E está no nosso site também, na parte do FAQ, das perguntas frequentes, esse calendário já disponibilizado. E uma coisa que dentro, como nós fizemos a antecipação das férias de julho para o mês de abril, então de 1º a 30 de abril os nossos professores gozaram de férias e os nossos alunos também tiveram férias. Então as férias de julho já foram antecipadas e pelo nosso calendário a gente cumpre as 800 horas que fazem parte do período didático para ser cumprido deste ano ainda até o final de dezembro, não é isso? É isso, porque o MEC ele pré-estabeleceu, ele abriu sem mão prejuízo das crianças. Dos 200 dias letivos, mas obrigatoriamente a escola ela precisa manter as 800 horas de carga horária. Então, sem prejudicar e sem dano para os nossos estudantes, ela foi mantida conforme nós fizemos esse calendário, já pensando nele até dezembro. Então, a gente não vai precisar usar sábados, finais de semana, para que componha essa carga horária. É uma coisa interessante também que nós conseguimos perceber agora, da efetividade desse ensino à distância, porque nós tivemos o primeiro grupo de avaliações, agora nesse começo de junho, é isso? E os resultados foram muito bons. Nós estamos disponibilizando um plantão de dúvidas para poder atender aqueles alunos que eventualmente não acompanhem de maneira tão eficaz, mas o número é muito pequeno. A grande maioria dos alunos está acompanhando de maneira muito efetiva esse ensino à distância. Então, a gente acredita que a missão vai ser cumprida com louvor. E assim, eu gostaria também de convidar os pais que não conseguiram, por algum motivo, agendar essa reunião de fechamento do primeiro trimestre. Esse fechamento foi muito interessante.
houve uma adesão muito grande das famílias, desse contato com o professor, desse momento para explicar esse primeiro trimestre. Então, não perca essa oportunidade, as reuniões de Meet serão mantidas, enfim, tenham esse contato, façam essas marcações conosco. Nós temos uma pergunta aí se o Colégio Morumbi Sul pretende continuar com as lives, com profissionais diversos. Eu acho que acaba sendo uma sugestão. Não, na verdade, eu já estou divulgando para vocês, a gente está com um plano de lives a cada 15 dias, nas quartas-feiras. Quarta-feira? Toda quarta. Às 8 horas. Às 8 horas, não sei. É quinzenal, vai ser quinzenal, às 20 horas, tá? O colégio já tem um plano. Isso também vai ser divulgado. Tem bastante gente que entrou depois, que acabaram fazendo algumas perguntas que já foram respondidas. Lembrando todo mundo que a live vai ficar salva, tá? No IGTV. A gente vai disponibilizar. Quem ainda tiver dúvida, a gente salvou aqui as perguntas. A gente vai tentar responder um a um, mas quem quiser pode mandar direct, pode mandar na agenda digital do Morumbi Sul, pode mandar no e-mail do colégio pelo site. Tem vários canais para responder as dúvidas de vocês. Lembrando que tem muita gente perguntando se o Morumbi Sul vai começar, se não vai começar. Tem outras pessoas na dúvida se a criança precisa vir ou não. O colégio vai aguardar, né, o posicionamento do governo. Tá. Então, para poder encerrar, olha, em primeiro lugar, eu agradeço você, Luiz, agradeço todos vocês que trabalharam. Só tem uma pergunta importante que a gente não abordou. Tem um minuto. Que a gente vai... Tem um minuto? Que a gente vai avisar a família caso tenha algum caso de aluno confirmado. Já foi falado isso. Já foi falado. Tá. Bem, para poder encerrar, eu agradeço a presença de todos, agradeço a audiência de todos vocês. É uma maneira da gente fazer um primeiro contato para poder tirar muitas dúvidas. Estamos aqui abertos, como foi falado pela Maitê, de diversos canais que nós temos para poder atender, principalmente através da nossa agenda digital. Tem um canal de comunicação direta com a escola. E sempre que possível nós vamos fazer a atualização. O que nós estamos falando é o seguinte: o colégio ele está pronto para poder atender as famílias nas 3 modalidades de ensino presencial, com a permissão dos órgãos governamentais, do ensino à distância, com a melhoria, inclusive, de todos os recursos e para poder dar aulas em EAD. Para poder dar aulas em EAD. E, em terceiro lugar, no ensino híbrido, porque as famílias vão poder optar por esse tipo de coisa. Nada impede que cada um faça como for melhor, para a gente poder atender. Nós vamos atender a todos. Agradeço muito a vocês, agradeço a confiança e estamos aqui para poder atendê-los, porque esse é o nosso papel. Muito obrigada. Então, assim, a gente em breve vai lançar a nova live, ou seja, daqui 15 dias, já fiquem ligados, que a gente vai ter a nossa outra live às 20 horas. E a gente aceita sugestões também, a gente está com uma pauta bastante extensa de lives, mas obviamente que ideias são sempre bem-vindas. Muito agradecida e até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tivemos mais de 300 perguntas. A gente vai tentar ao máximo responder todas. Tivemos mais de 400 pessoas participando simultaneamente. Então, 1 minuto. Acabou. Tchau, gente. See you.